Oi, gente, estou aqui de volta para a gente dar continuidade às nossas aulas de biologia. E nós vamos ver hoje um filo super interessante, que é o filo artrópoda. Então, esse filo, ele tem uma variedade muito grande de espécies no reino animal, né? Eu estou aqui, tá? Só para situar vocês, eu estou aqui na página 14 da apostila. Se quiser acompanhar, pega lá a sua apostila para ficar arriscando, né? Anotando o que você achar importante, que não vai ter aqui. E vamos então para as características desses animais. Então, uma das características que possibilita a sobrevivência dos artrópodes na Terra é a existência, né, que eles possuem de pernas articuladas. Eles são aí animais que possuem pernas articuladas. Esse nome artrópoda significa isso. Olha só, do grego artron, que significa articulação, e podos, que significa pés. Então, a articulação dos apêndices locomotores possibilita a realização de movimentos eficientes desses animais, o que traz para eles vantagens na competição por alimento e na fuga de predadores, né? Quando comparado, por exemplo, aos anelídeos que nós vimos anteriormente, aos moluscos. Além das pernas, eles também apresentam partes do corpo com articulações, como as antenas e as peças bucais desses animais. Eles também apresentam como um esqueleto externo, tá certo? Que nós chamamos de exoesqueleto ou exoesqueleto. E esse esqueleto que tem por fora dos artrópodes, que nós também conhecemos popularmente como carapaça, ele é formado por um carboidrato chamado quitina. Por isso que nós dizemos que esse exoesqueleto ele é quitinoso. Esses animais, eles também possuem o corpo segmentado. Lembra dos anelídeos que a gente viu que eram divididos em anéis? Os artrópodes também são divididos por segmentos, com exceção de um grupo deles, que são os acarinos. E eles possuem simetria bilateral, assim como nós. Eles são triplásticos, possuem endoderma, mesoderma e ectoderma, são celomados, possuem celoma e são protostômios. Não é? O arquêntero origina o aparelho bucal desses animais. Eles têm a mesma coisa que nós vimos nos anelídeos, que é a metameria, sendo comum a fusão desses metâmeros. Nos anelídeos, os metâmeros são isolados, né? Um anel, outro anel, outro anel. Aqui não. Aqui nos artrópodes nós podemos ter a fusão dos metâmeros, tá? E quando nós vimos essa fusão, um metâmero ligado ao outro forma um que a gente chama de tagma. Os insetos, por exemplo, que fazem parte desse filo, têm um corpo dividido em 3 tagmas, né? Quando se funde alguns metâmeros, aí nós vamos ter a formação do tagma cabeça, do tagma tórax e do tagma abdômen. Então, esses artrópodes, eles têm aí a fusão dos seus metâmeros gerando tagmas, né? No caso dos insetos, são 3, cabeça, tórax e abdômen. A gente vai estudar um pouquinho quais são os tagmas dos outros grupos também, das outras classes. Então, como eu falei, o exoesqueleto desses animais é formado pelo polissacarídeo quitina, que é um carboidrato, né? Com isso, forma-se como se fosse uma armadura nesses animais, né? Uma verdadeira defesa para que eles possam sobreviver nos meios diversos em que eles vivem. Com isso, forma-se uma cutícula resistente e também impermeável à água, né? Que protege e evita também que eles sofram desidratação. Diferentemente dos anelídeos, os artrópodes, eles não se desidratam facilmente, porque eles possuem esse exoesqueleto, representando também aí uma importante adaptação evolutiva, né? À vida terrestre, para que esses animais consigam sobreviver melhor na vida terrestre. Esse exoesqueleto tem certas desvantagens, tá? Por quê? Porque ele não acompanha o crescimento do animal. Por esse motivo, os artrópodes apresentam um crescimento descontínuo. Chega uma hora que ele precisa abandonar esse exoesqueleto, né, para que possa crescer. E como é que ele faz isso? Através de uma troca do esqueleto. Ele troca o esqueleto como se fosse uma roupa, né? Ele tira aquela carapaça. E aqui a gente está vendo a imagem de um artrópode fazendo isso. Isso aqui não é uma presa, isso aqui é a carapaça do indivíduo.
da libélula. Aqui era o esqueleto antigo dela. E ela sai desse esqueleto antigo com um esqueleto mole, mais um esqueleto novo, e faz com que ela consiga crescer. Então, ele precisa ser trocado de tempos em tempos, né, para que o animal possa crescer, o exoesqueleto deles. Esse fenômeno de troca é também conhecido como muda ou equídese. E a carapaça velha é conhecida como exúvia, que seria essa aqui na libélula. A libélula já estava querendo crescer, tinha essa necessidade de crescer, eles não crescem para sempre, até o fim da vida, alguns deles crescem até determinado período, mas quando é necessário crescer, eles precisam abandonar aquela carapaça velha, né, e tomar uma nova que ainda é um pouco mole, faz com que eles consigam crescer, e depois essa carapaça que ainda é mole, ela começa a endurecer novamente, e aí toma sua forma original. Tal processo, né, de equídese, de muda desses animais, é regulado por hormônios, tá? Chamado equidizona. O nome do hormônio que regula a muda desses animais é chamado de equidizona. À medida que o novo exoesqueleto quitinoso desses animais endurece, o animal adquire mais proteção, como eu falei, né? E o próximo crescimento do corpo ocorre somente na próxima muda, na muda seguinte. Aqui tem um gráfico comparativo entre os períodos de crescimento e mudas de um artrópode e o crescimento contínuo do animal não artrópode. Porque o animal não artrópode, ele cresce continuamente. O artrópode não, ele cresce, depois ele adquire a carapaça aqui, ó, fica estável, né? Porque a carapaça não permite, a carapaça dura, já rígida, não permite que ele cresça. Ele faz uma muda, troca aquela carapaça, fica com a carapaça mais mole por baixo, né? Retira a carapaça dura e fica com a carapaça mole, e aí ele começa a crescer, 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 até que aquela carapaça mais mole endureça, e ele permanece estável, sem crescimento, até a próxima muda. Então, com a presença desse exoesqueleto, eles puderam desenvolver os apêndices articulares que eles possuem, as patinhas, também o abdômen, né, que eles conseguem fazer articulação com o abdômen, com o tórax e também com a cabeça, as antenas, asas, né? Alguns deles possuem apêndices que são articulares, que fazem movimento. Isso é importante para que eles pudessem aí ter esses apêndices com diferentes funções, né? Como aqui, locomoção, alimentação, que é o caso da mandíbula, que também é articulada, né? Recepção sensorial, como é o caso das antenas, a reprodução e também a defesa desses animais são feitas através desses apêndices. Locomoção, por exemplo, patas, asas, né? São apêndices articulares que eles possuem. Os artrópodes, eles são divididos em classes. A classe aracnida, que é aquela classe dos aracnídeos, a classe crustácea, que é a classe dos crustáceos, a classe insecta, a classe dos insetos, diplópoda dos piolhos de cobre imbuais e quilópoda das lacraes centopéias. Vamos considerar essas classes. Existem controvérsias com relação aos subfilos. Alguns preferem classificar dessa forma 3 subfilos, que é Licerata, crustácea e Uniramia, e outros preferem classificar dessa forma, que ele será da crustácea urinamia com classes diferentes, tá? O que vai mudar aqui vai ser as classes que vão estar dentro dos subfilos. Desses 3 subfilos, que são 2 propostas diferentes que o pessoal que estuda os artrópodes propõe. Mas nós não vamos nos ater a detalhes de subfilo, nós vamos ater aos detalhes das classes, que permanecem as mesmas. Vamos conhecer essas classes. A primeira delas é a classe dos crustáceos. Do latim, crusta significa carapaça dura, então são animais de carapaça dura, apresentam exoesqueleto, como a gente viu, rígido, né? Mas além de quitina, esse exoesqueleto dos artrópodes, eles possuem uma cutícula protetora que é impregnada de sais de cálcio, fazendo com que a carapaça deles se torne ainda mais dura do que quando comparado aos demais artrópodes. De maneira geral, as espécies de crustáceos são marinhas, como lagostas, camarões, caranguejos, siris e cracas. Mas existem algumas espécies ducícolas também de água doce, né, como os pitus, que são camarões de água doce, os caranguejos e lagostins, e poucas espécies terrestres, como é o caso do tatuzinho de jardim. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa rapidinho aí, só para ver como é que é ele, também é um crustáceo, que ele vive aí, nesse caso, em solo úmido. Muitos crustáceos constituem o zooplâncton, né, que são os animais marinhos que servem de alimento para animais maiores,
pois são muito pequenininhos, né, que são microcrustáceos, e eles flutuam na água, vivem lá no ambiente marinho e servem de alimento, inclusive para baleias, né? Baleias como a baleia azul se alimentam de zooplâncton. Os crustáceos, eles têm grande importância econômica, né, como os moluscos que a gente viu, porque eles fazem parte do cardápio de muitas sociedades e eles também atuam como equilíbrio das cadeias alimentares. Eles servem de alimento para muitos animais, muitos organismos. No Brasil, a pesca dos crustáceos é regulamentada, existindo algumas espécies em risco de extinção, e no período que eles chamam de defeso, que é a época reprodutiva desses animais, a pesca é proibida de lagostas e camarões, vocês sabem, né? Além disso, existe uma determinação de tamanho mínimo para que esses animais eles sejam pescados, garantindo que ele tenha, né, atingido a idade adulta para que ele já tenha se reproduzido e aí então ele vai ser pescado. A maioria dos crustáceos apresenta um corpo constituído de 2 tagmas, ó, 2, isso aqui é importante. Os crustáceos são divididos em 2 tagmas. O primeiro é o cefalotórax, que é a união da cabeça com o tórax. Olha para cá, para a imagem, a lagosta. Isso aqui tudo ó, compõe o tórax e a cabeça juntos. Vocês estão vendo que a cabeça dela é ligada a essa região do meio, que é o tórax. Eu vou chamar esse conjunto cefalotórax, é o primeiro tagma. E depois é o abdômen, que é essa parte aqui posterior, junto com a cauda. O abdômen é o segundo tagma da lagosta. Então, no cefalotórax há 2 pares de antenas, nos crustáceos, com função quimiosensitiva, 1 par de olhos compostos e 5 pares de apêndices locomotores, tá bom? Que eu vou chamar de pereiópodes. O primeiro par pode se representar modificado em 2 grandes pinças, né? Como a gente tá vendo aqui, ó, no primeiro par de apêndices. Lembrem que os crustáceos possuem 5 pares de apêndices locomotores, ou seja, eles possuem 10, no total, 10 apêndices locomotores. O primeiro par pode ser modificado, como é o caso da lagosta e também do caranguejo, do siri, né? Alguns apenas um lado, ele é modificado, outros são os 2 lados. E eles servem para ataque e defesa. Quais são as funções vitais, né? Com relação à digestão, ela vai se iniciar na boca através das mandíbulas, que são esses apêndices locomotores, né? Que eles possuem. Elas manipulam, trituram o alimento, né? E os nutrientes são absorvidos no intestino e os restos são eliminados pelo ânus. Então, aqui a gente consegue ver um sistema digestivo completo. Assim como a gente viu nos anelídeos. A respiração é por meio de brânquias, que são expansões laminares do cefalotórax ricamente vascularizadas, e eles também apresentam a circulação aberta. O sistema urinário é formado por 2 estruturas chamadas de glândulas verdes ou antenais, situadas à frente da boca. Olha só, onde é que fica o sistema circulatório dele? Nas glândulas que ficam próximas à boca, bem diferente. E que abrem na base do par mais longo das antenas. E quanto ao processo reprodutivo, na maioria dos crustáceos ocorre por meio de cópula, né? Existe aí uma fecundação cruzada, com o macho utilizando o órgão copulador para depositar espermatozoides na abertura genital da fêmea, ou seja, significa que é uma fecundação interna, né? O macho coloca o seu aparelho copulador dentro da abertura genital da fêmea para depositar os seus espermatozoides, é uma fecundação interna. Os ovos geralmente são protegidos na região ventral da fêmea e as larvas formadas passam por estágios de mudas e metamorfoses até se tornarem crustáceos adultos. Então, é um desenvolvimento indireto, porque primeiro tem um ovo, depois passa para uma larva, ela vai tomando forma até chegar na fase adulta, tá certo? Não é um desenvolvimento direto, é um desenvolvimento indireto. Alguns microcrustáceos, como a pulga d'água, e os crustáceos de água doce apresentam desenvolvimento direto, ou seja, sem estágio larval, tá? Então, existem algumas exceções, como a pulga d'água e os crustáceos de água doce, que têm desenvolvimento direto. Aqui a gente consegue visualizar os órgãos deles, né? Como a gente viu lá, a glândula verde, ó, que serve como sistema excretor do animal, né? Fica próximo da boca. Gânglios cerebrais,
hematopâncreas, né, que serve aqui como uma glândula digestiva, o coração deles, a gônada significa o quê? Aparelho reprodutor, né? O intestino, o poro genital, né, por onde vai entrar aqui o pênis do macho, na fêmea, os vasos sanguíneos e o ânus do animal. E esses aqui são os apêndices modificados, né, para defesa e predação. Então, é um resumo aí dos crustáceos. Lembrando que eles vão ter aí, é sempre uma questão importante vocês lembrarem da quantidade de apêndices que existe. Eles possuem 2 tagmas, né? O cefalotórax e o abdômen, e eles possuem 5 pares de apêndices. Ó, vamos contar comigo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de cada lado, 10 apêndices. Agora nós vamos para a segunda classe, a classe aracnida. A classe aracnida, ela compreende um grande número de espécies vivas, incluindo muitos animais comumente presentes no cotidiano dos seres humanos. E quais são esses animais? Aranhas, escorpiões e ácaros. Então, não se enganem, quando a gente falar de aracnida, nós vamos incluir aí todos os animais que possuem determinadas características da classe aracnida. E eu não vou ter só aranhas aí não, tá? Eu vou ter também escorpiões e ácaros, tá certo? O termo aracnida tem origem no grego. Aracne significa aranha, mas, embora aracne signifique aranha, essa classe vai abranger também, como eu falei, outros organismos, né? A maioria dos animais desse grupo apresenta hábitat terrestre, vivendo principalmente em ambiente de pedras. O que é hábitat? É o lugar onde eles vivem, certo? Então, a maioria deles são terrestres e vivem embaixo de pedras, folhas mortas, em buracos do solo. Também é possível encontrá-los em ambientes domésticos, né? Nós sabemos bem, de vez em quando aparece um na nossa casa. As aranhas e os escorpiões são animais carnívoros que têm como principal fonte de alimento diversas espécies de insetos. Por esse motivo, são muito importantes no controle biológico desses seres, dos seres de insetos. Então, os insetos, eles se multiplicam muito, né? Nós vamos ver que eles têm uma quantidade, na verdade, dos artrópodes, de uma maneira geral, eles se multiplicam absurdamente, né? Basta uma chuva que eles se multiplicam. É muita formiga, é muito grilo, é tudo. Então, os aracnídeos, eles servem como controle desses insetos, porque eles se alimentam deles. Então, o corpo dos aracnídeos é formado por 2 tagmas também, como a gente viu nos crustáceos. O cefalotórax, que é a união da cabeça com o tórax, aqui, ó, esse conjunto aqui, cabeça e tórax, e o abdômen aqui. O cefalotórax é chamado de prossoma e o abdômen é chamado de opistosoma. Nas aranhas, a parte anterior do cefalotórax apresenta olhos simples, não é? Entre 6 e 8 olhos e 6 pares de apêndice. Isso aqui é muito importante. Né? A gente viu que nos crustáceos nós tínhamos aí quantos pares de apêndices? 5 pares, né? Aqui nós vamos ter 6 pares. O primeiro par é constituído pelas quelíceras, né? Que são aqueles apêndices que elas utilizam para inocular a peçonha quando elas mordem a presa. O segundo é formado por apêndices curtos denominados pedipalpos. Então, eu tenho 2 apêndices aqui, ó, logo no início. Tá mostrando aqui nessa imagem melhor. Isso aqui são 2 apêndices, tá? Eu vou chamar isso aqui de apêndice. Isso aqui é o primeiro par de apêndices. Fica aí na região da cabeça da aranha. E eu vou chamar de quelíceras. É essas aqui que elas utilizam para inocular o veneno nas suas presas. Já o segundo são esses aqui, ó, menorzinhos, chamados de pedipalpos, que lembram perninhas, tá? Mas servem principalmente para manipulação de alimentos. E com esses artrópodes podem executar também funções sensitivas de tato, alimentares e algumas vezes até reprodutivas. Os outros 4 pares de apêndices, 1, 2, 3, 4, são locomotores, né? Que são as patas. Diferentemente dos outros artrópodes, os aracnídeos não apresentam antenas, tá?
Mas, como a gente viu, né, os crustáceos possuem 2 pares de antenas, os artrópodes não possuem. Mas espalhadas pelo seu corpo, há uma coisa que compensa, são cerdas táteis. Desempenham a mesma função da antena para poder eles sentirem odores, movimentos, etc. Como se fosse o nariz dos animais, desses animais. Eles não possuem nariz, mas eles têm essas cerdas táteis. E no caso dos demais, eles vão possuir antenas que servem como nariz também para eles. Além disso, não apresentam mandíbulas. As aranhas não têm mandíbulas, o que elas têm são as peçonhas, né? Os 4 últimos pares são formados pelas pernas articulares, tá bom? Na extremidade do abdômen, as aranhas elas apresentam 2 pares de fiandeiras, né? Que são estruturas com as quais elas tecem as suas teias, liberam uma coisa que a gente chama de seda, né? Elas liberam seda líquida que, em contato com o ar, forma um fio que pode ser usado para tecer as suas teias. Já os escorpiões, né, a parte anterior do escorpião, que é o cefalotórax, apresenta também pedipalpos grandes, nos quais terminam em forma de pinça, que são esses aqui, ó. Então, ao contrário das aranhas, que possuem pedipalpos pequenos, os escorpiões apresentam pedipalpos que foram aí, que são totalmente diferentes dos da aranha, né? Os da aranha são esses aqui. E os escorpiões são gigantescos, né? Os pedipalpos deles, e possuem pinças na ponta. As quelíceras desses animais são utilizadas apenas para mastigação por trituração. Eles também têm um par de quelícera, um par de pedipalpo, né? Modificado aqui, bem grandão, com pinças nas pontas, que serve como defesa e captura também de presa. E a peçonha dos escorpiões é liberada pela porção posterior, que fica lá no seu abdômen, tá? Precisamente pelo último segmento do abdômen, né, o último segmento abdominal dele, denominado aguilhão, ou telson, que está aqui. Então, eu tenho um cefalotórax no escorpião, eu tenho o restante, que significa o abdômen, e o último segmento aqui com a pontinha, ó, é aonde vai estar a sua peçonha. É diferente das aranhas, né, que a peçonha vai estar lá nas quelíceras. Já um outro grupo de aracnídeos, que são os ácaros, né, eles diferenciam-se, que também são conhecidos como acarinos, diferenciam-se pelo fato de apresentarem as partes do corpo fundida. Eles têm cabeça, tórax e abdômen tudo junto, tudo fundido, sem segmentação, né, apenas um tagma. Entre eles destacam-se os carrapatos, que fazem parte do grupo dos acarinos, que são maiores, se alimentam do sangue de diversos animais, e também os ácaros, que são menores e parasitam a pele de aves e de mamíferos, né? Inclusive nós, né? Quando nós, por exemplo, do colchão, o ácaro ele gosta de viver no colchão, não porque ele gosta do colchão em si, mas porque nós nos deitamos, né, à noite no colchão e ele consegue se alimentar dos restos da nossa pele, muitas vezes até fazendo com que a gente tenha determinadas alergias, ficam coçando, né, quando nós temos ácaros no colchão da nossa cama. Eles vivem muito nesse lugar. Então, o cravo de pele, que é o Dermodex folliculorum, e a sarna também são acarinos. Eles são microscópicos, por isso nós não conseguimos enxergá-los, né? Aqui está mostrando a imagem, mas essa imagem aqui é no microscópio, né? Por isso que a gente está conseguindo vê-los. Se você pegar um colchão ou, enfim, determinado animal, uma ave, você não vai conseguir ver a olho nu esses ácaros, só se você observá-los pelo microscópio, eles são muito pequenininhos. Eles são parasitas da pele de seres humanos e de muitos outros animais. Por isso que é importante manter a higiene, né? Porque mesmo que eles tentem habitar no nosso corpo, quando a gente toma banho, eles vão embora. Alguns ácaros causam alergias respiratórias, né? Que podem ser encontrados em tapetes, cortinas, cobertores, e eu digo também, né, dos colchões, que são os principais ambientes que eles gostam de estar na nossa casa. Essas reações alérgicas são provocadas por proteínas do exoesqueleto e também pelas fezes desses animais. Por isso que é importante colocar essas coisas no sol, né? Colocar o colchão para levar sol, colocar os ursinhos de pelúcia para levar sol, porque acaba sendo um ambiente de moradia para os ácaros, esperando, né, o nosso contato para que eles possam subir para o nosso corpo e se alimentar das nossas células da pele. Eles têm importância
importância no controle biológico de pragas agrícolas e na decomposição de matéria orgânica, auxiliando e acelerando a reciclagem dos nutrientes. Quais são as funções vitais dos aracnídeos? Com relação à digestão, né? Ela é extracorpórea, inicia-se no meio externo com as enzimas digestivas que eles liberam no aparelho bucal, lançado pelas quelíceras. Em seguida, ela é completada quando eles engolem, né, lá no tubo digestivo. A respiração deles ocorre principalmente por meio de estruturas que eu vou chamar de filotraqueias, né, que são formas especiais de traqueias constituídas por numerosas lâminas. Então, é diferente dos crustáceos, né? Os crustáceos são, na sua maioria, eles são aquáticos, eles possuem brânquias. Aqui a gente vai ter traqueias, filotraqueias. Os aracnídeos apresentam circulação aberta ou lacunar. O sangue não fica só dentro dos vasos sanguíneos, ele também sai dos vasos. A excreção é feita por meio de glândulas coxais, estruturas finas em forma de pequenos sacos que se abrem nas coxas das pernas locomotoras desses animais. Muitas aranhas também apresentam túbulos de Malpighi para a realização da excreção, túbulos específicos, inclusive nós também temos. O sistema nervoso dos aracnídeos é do tipo ganglionar ventral e eles apresentam cerdas sensíveis ao tato que possibilitam a percepção das informações do ambiente que os cerca. E eles são dioicos, né? E também apresentam fecundação interna. As aranhas fêmeas, elas tecem uma ooteca, casulo contendo os ovos em desenvolvimento. Agora nós vamos falar dos insetos. Os insetos é uma classe, né? A classe insecta. Ela constitui, dentre todos os artrópodes, a classe mais diversa. Entre outros fatores, a enorme quantidade nos diversos ambientes do globo é explicada pela presença do exoesqueleto quitinoso rígido que eles possuem, que garante a proteção ao corpo e de asas na maioria das espécies. Então, na região da cabeça, os insetos apresentam duas antenas, que funcionam como órgãos olfativos e táteis. Tanto serve para eles perceberem odores, como também como órgão tátil. Eles também possuem dois olhos compostos, que são bem complexos, né? E geralmente têm ocelos ou olhos simples na região central da cabeça. Os ocelos eles estão mais relacionados à percepção de luz, e os olhos compostos a cores, a detalhes maiores da imagem. Cada olho composto é formado por mais de 2,5 mil unidades visuais, que a gente chama de omatídeos. Então, cada bolinha dessa aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas o olho composto é formado por várias lentes, né, que eu vou chamar de omatídeos. O corpo dos insetos é dividido em 3 tágmas: cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça encontra-se o aparelho bucal do inseto, que é bem diverso, a gente vai ter vários tipos de aparelho bucal, formado por peças móveis que podem apresentar estruturas bem variadas dependendo do hábito alimentar do animal. É verdade, né? O da abelha é diferente da borboleta, que é diferente da formiga, que é diferente do grilo. Cada um tem um aparelho bucal diferente. O tórax desses animais é dividido em 3 segmentos, com um par de pernas em cada um deles, ou seja, eles possuem 3 pares de apêndices locomotores, né, que a gente vai chamar de hexápodes, certo? Porque eles possuem 6 no total. Então, você viu um animal que é um artrópode, né, tem exoesqueleto, e ele tem 3 pares de patas, de apêndices locomotores, logo você vai dizer que ele é um inseto. Dependendo da espécie, existe 1 ou 2 pares de asas. A maioria deles tem 2 pares de asas, que eles são tetrápteros, porém alguns não apresentam asas, que são os ásteros, como é o caso das traças, dos piolhos e das pulgas, né? Esses aí eles não têm asas. Alguns só existem asas em determinado período do ano, né? Que a gente chama de insetos alados, mas alguns permanecem com a asa desde o início, do início ao fim da vida. É o caso das abelhas, por exemplo. Então, as funções vitais dos insetos, eles também possuem digestão extracelular, tá? A digestão é extracelular,
e o tubo digestório dele é completo. As células da parede intestinal absorvem os nutrientes digeridos por eles, que são transportados pela hemolinfa para todas as partes do corpo, né? Que eu falei que é o sangue dos insetos, né? A gente viu que o anelídeo tem hemolinfa e os artrópodes também. Moluscos também, né? Do grupo cefalópode também tem hemolinfa. Então, moluscos, cefalópodes, anelídeos e insetos possuem hemolinfa. Os insetos realizam essas trocas gasosas por meio da respiração traqueal, olha só, também possuem traqueias. Eles são finos tubos com muitas ramificações, denominados traquéolas, que possibilitam as trocas gasosas diretamente com os tecidos. A circulação desses animais também é aberta lacunar, né? A hemolinfa não circula exclusivamente dentro dos vasos, porque a hemolinfa nos anelídeos, ela tem essa característica de correr exclusivamente dentro dos vasos, né? É uma circulação fechada, mas aqui não. Aqui é uma circulação aberta, onde a hemolinfa ela percorre não somente dentro dos vasos. Ela passa pelo coração, situado na região dorsal do abdômen, e é bombeado pela artéria aórtica. Em seguida, essa hemolinfa corre sua distribuição por meio do sistema de lacunas ou hemocélios, espaços do corpo do animal que banham os órgãos. Os insetos também apresentam tubos longos e finos. E esses tubos, né, são tubos de Malpighi e eles vão excretar principalmente o ácido úrico desses animais, tá? Esses túbulos longos, eles vão estar presentes, né, e servem como filtradores para liberar principalmente o ácido úrico. Aqui está falando que eles também são encontrados em quilópodes e diplópodes, são grupos que nós vamos ver depois. O sistema nervoso é formado por 2 gânglios cerebóides situados na região ventral da cabeça, os quais são unidos por 2 cordões nervosos. Tá? É bem desenvolvido o sistema nervoso desses animais. E eles são animais dioicos também, né? Separados os sexos, macho e fêmea. Após o acasalamento, os espermatozoides são armazenados em um reservatório na fêmea. A fêmea tem uma bolsa ali que ela vai guardar os espermatozoides. Eu vou chamar essa bolsa de espermateca, que vai servir para uma posterior fecundação num local chamado oviduto. Após a postura dos ovos, inicia-se o desenvolvimento dos embriões. O desenvolvimento dos insetos pode acontecer sem metamorfose, pode acontecer através de uma metamorfose incompleta e através de uma metamorfose completa. Vamos estudar cada um deles. O primeiro é o desenvolvimento ametábolo, que é quando o animal ele nasce já com a forma de um adulto. E a única diferença que acontece com ele é que ele vai crescendo ao longo do tempo até chegar no tamanho adulto original, mas ele já nasce com as características do adulto. Então, ele é um desenvolvimento sem metamorfose e eu vou chamar ele de ametábolo. O segundo tipo de desenvolvimento é o hemimetábolo, é aquele que tem uma metamorfose incompleta. O animal ele tem uma forma jovem de larva, né? Ele tem um ovo, do ovo se desenvolve uma ninfa, que é um animal muito parecido com um adulto, só que ele ainda não tem algumas características, como por exemplo as asas, e depois ele vai se transformar em um indivíduo adulto. Então, vou chamar de metamorfose incompleta, desenvolvimento hemimetábolo. E o último tipo de desenvolvimento é o desenvolvimento holometábolo, que é aquele que acontece com metamorfose completa, como é o caso da borboleta, da abelha. Esses animais, eles vão gerar ovos, esses ovos vai nascer uma larva, um indivíduo completamente diferente do adulto, e essa larva depois vai se desenvolver numa pulpa, e da pulpa nós vamos ter aí a formação de um indivíduo adulto completamente diferente do indivíduo larval. Então, eu tenho os estágios de ovo, larva, pulpa, ou crisálida, e o indivíduo adulto, que eu vou chamar de ímbrico. Esse aqui é o desenvolvimento que eu vou chamar de holometábolo, também conhecido como metamorfose completa. Então, temos 3 tipos de desenvolvimento nos insetos: ametábolo, hemimetábolo e holometábolo. Os insetos estão intimamente ligados ao equilíbrio dos ecossistemas porque eles são agentes polinizadores, né, de muitas plantas. É eles que vão fazer com que a planta consiga se reproduzir, né, borboleta, abelha,
Enfim, uma variedade. Só de abelha nós temos uma variedade muito grande e uma coisa linda. Mas também existem muitos outros insetos, besouros, borboletas, que fazem polinização de plantas, fazendo com que os frutos, né, se multipliquem e as plantas consigam se reproduzir. Além disso, eles apresentam grande importância médica, né, pois algumas espécies são vetores de doenças. Como, por exemplo, o mosquito da dengue, né, o mosquito que transmite a dengue, a malária, né, o mosquito que transmite a elefantíase, que a gente já viu, né, o Culex, ou os piolhos, né? Então, por aí vai também. Então, muitos deles, eles têm essa importância médica, porque eles transmitem doenças. Agora, vamos para a próxima classe. É a classe dos quilópodes. Eles apresentam um par de pernas por segmento, né? Então, eles têm muitas pernas, por isso que o nome grego quilo significa 1000 e podos pés, 1000 pés. Para cada segmento que eles têm, é um par de pé, que ele vai ter, né? Um par de pernas. E são representados por centopeias e lacraias. Esses animais têm hábitos noturnos, terrestres e carnívoras, e eles paralisam suas presas com as forcípulas, né, que são as mandíbulas adaptadas para a inoculação do veneno, da peçonha que eles possuem. Então, muito cuidado com esses animais, tá? Eles são venenosos. Apresentam um par de antenas longas e o corpo dividido em cabeça e tronco. Esse tronco é alongado, cilíndrico, ligeiramente achatado e com muitos segmentos, como a gente viu, por exemplo, nos anelídeos, só que eles possuem um exoesqueleto bem forte, né? Como a gente viu, eles diferenciam-se não somente por isso, mas é só uma observação que vocês precisam anotar, nos quais se prendem as pernas articuladas. Eles são encontrados principalmente em países tropicais, já viram esse bichinho? Como aqui, né? Nossa região é tropical, e vivem escondidos sobre pedras, folhas, galhos caídos que se escondem para se esconderem dos predadores. A picada desses animais é dolorida, mas não é grave. Tá? Mas não é por isso que a gente vai mexer, né? Pode ser que você tenha uma alergia à peçonha dele e você vai parar no hospital. Então é melhor não mexer com esses organismos, ter cuidado para não se acidentar. Por último, nós vamos ver aqui a classe dos diplópodes. Os diplópodes, esse nome diplópode, ele tem esse nome porque eles possuem pernas duplas. Para cada segmento eu tenho duas pernas, dois pares de pernas. Diplo significa dois, né? E podos, pernas. Para cada linha, né? Para cada anel que existe nesse animal, para cada metâmero dele, eu vou ter dois pares de pernas. É como se fosse um quilópode duplicado. Então, eles são representados pelos piolhos e os embuais. São esses indivíduozinhos aqui, né, que você já deve ter visto por aqui na nossa região, tem bastante daquele preto, mais escuro. Tem várias espécies, né, cada cor é uma espécie diferente. E eles apresentam um corpo cilíndrico, dividido em cabeça, tórax curto e um longo abdômen que tem entre 9 e 100 segmentos. Imagina só, o animalzinho tem entre 9 e 100 segmentos, cada segmento tem 2 pares de patas. Então, eles têm muitas patas, hein? São incontáveis patas. São animais de hábito noturno e não apresentam estrutura inoculadora de peçonha, né? Os pobrezinhos aqui, eles são indefesos, tá? Então, não matem os embuás, não, eles são do bem. Auxiliam na formação do humus do solo, pois se alimentam principalmente de vegetais em decomposição. São também vegetarianos, são herbívoros. E vivem em locais úmidos e escuros, sob pedras ou folhas caídas. Para se protegerem quando ameaçados, eles se enrolam assim, né? Como a gente vê, percebe, qualquer toque que a gente dá nele, eles se enrolam e soltam um forte odor, capaz de afugentar os inimigos. A estrutura interna deles, tanto dos quilópodes como dos diplópodes, é semelhante à dos insetos, pois apresentam um sistema digestório completo, circulação aberta, respiração traqueal, excreção por túbulos de Malpighi e sistema nervoso ganglionar ventral. Então, queridos, vocês receberam uma atividade impressa em casa para fazer essa atividade, não foi assim? Eu quero que vocês vão fazendo elas aos poucos, que vocês vão ter que me entregar, né? No próximo mês vocês vão entregar essa atividade. Porém, além dessa atividade que vocês receberam, vocês também vão fazer a atividade da apostila a respeito desses organismos. Qual vai ser a atividade?
a atividade da página 26 e 27 da apostila. E no caderno de atividades, vocês vão fazer a atividade referente aos filhos Anelida e Artrópoda. E vai das páginas 8 até a página 15. Tá ok? Uma novidade vai ser que nós vamos ter uma aula online, né, através do Zoom. Eu estou ansiosa para matar a saudade de vocês por essa aula, para a gente tirar dúvidas, para a gente conversar, para a gente ver como é que tá as expectativas de vocês, se vocês não conseguindo compreender o conteúdo, se não, como é que a gente vai fazer, tá certo? Aí vai ser importante essa aula ao vivo. Espero vocês lá. Um beijo e até a próxima. Quando comparado, por exemplo, aos anelídeos que nós vimos e aos moluscos. Quando comparado, por exemplo, aos anelídeos que nós vimos anteriormente e aos moluscos. A estrutura interna deles, tanto dos diplópodes